Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar para a meditação dos meus irmãos. Eu sou o pastor Fabiano Diniz. É uma honra estar compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Meditação dos meus irmãos, João 8:32. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8:36. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te abençoe e te guarde. O maior propósito do Evangelho é trazer boas novas de salvação para todos aqueles que nele creem. Trazer libertação, trazer milagre, trazer cura. O maior propósito do Evangelho é restaurar sua alma com o Criador, restaurar sua vida com o Senhor. O propósito do Evangelho é trazer. Jesus veio com essa missão de resgatar o homem e buscar o que se havia se perdido. Resgatar o homem para a eternidade, ou seja, reconciliar o homem para com Deus. Jesus veio nesta terra com esse propósito. O objetivo, morreu na cruz, ressuscitou para trazer vida eterna e salvação. Jesus morreu por todos naquela cruz, mas quer que todos se arrependam. Ele disse: vinde a mim todos cansados, eu prometo que eu vos aliviarei. O maior propósito da igreja, a igreja deve entender, pregar a ressurreição, pregar o arrependimento, pregar a palavra do Senhor. O que liberta, que transforma é através da pregação. A fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Por isso que diz o texto que eu acabei de ler: conhecerei a verdade. O que é a verdade? A sua palavra. O que é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou em João 17:17, santifica-os na verdade, que tua palavra é a verdade. Conhecerei a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, conforme as Escrituras diz. Tempos difíceis, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos. Nós temos visto grandes apostasias e muita bugiganga dentro de igrejas. Nós vemos o sincretismo religioso, a junção de espiritismo, a junção de catolicismo, a junção de muitas coisas, e nós temos visto isso. Tanta bugiganga, tanta coisas entrando dentro das igrejas. Não, por isso que a Bíblia diz: conhecerei a verdade. Por isso nós temos que estar pautado dentro das Escrituras, nós temos que estar nas Escrituras. Nós temos que ser berianos, ver se aquilo está de acordo às Escrituras. Ver se aquilo ali verdadeiramente, um homem do calibre de Paulo. Paulo estava pregando, os berianos observaram o que Paulo estava pregando. Paulo falou: eles foram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porque eles examinavam aquilo que Paulo pregava. Ou seja, falavam: vamos ver se está de acordo com as Escrituras. Então nós vivemos muito tempo de sincretismo, onde o povo não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Povo infantil, povo menino, povo que não tem discernimento de nada. Aí vai juntando um monte de coisa nas igrejas. Uma grande parte da igreja brasileira está misturada com sincretismo religioso. Junção de tudo. Mormon, espiritismo, é tudo misturado. Catolicismo. E nós vemos junção de judaizantes da igreja também. Vê um monte de igreja com candelabro, muito pastor vestido de sacerdote, vestido de pano de saco de cinza lá. É tanta bugiganga. A inspiração desse povo não é a Bíblia, não. Eu lembro de um personagem, de um desenho, que muitos aqui, os antigos mais, vão lembrar, do inspetor Bugiganga. Vou até colocar aqui para os irmãos verem esse desenho. A inspiração de muitos pastores, líderes, pregadores, não é a palavra do Senhor, não é as Escrituras. Por isso que nós devemos entender, buscar uma igreja mais próxima da Bíblia. Está cheio de igrejas de homens de Deus, pastores tementes a Deus, seres humanos falíveis, seres humanos, mas que vão trazer você para dentro das Escrituras. A igreja é um lugar de aperfeiçoamento. Venha como está, Deus vai tratando, Deus vai limpando, Deus vai purificando. Vinde a mim todos que estão cansando. Só que chega na igreja, o pastor vai compromissado com as Escrituras, vai mostrar as Escrituras, vai trazer para a Bíblia. Por isso, conhecerei a verdade. Nós não tem que estar acreditando em um monte de coisa, um monte de bugiganga, sincretismo. E nós vemos a inspiração de muitos é o inspetor Bugiganga. Esse desenho aqui é a inspiração de muitos pregadores. Os mais antigos vão lembrar. Essa é a inspiração de muitos teólogos, pastores, sei lá o que for que é chamado. É as bugiganga. Vamos pregar o evangelho que é simples, que é puro, que é verdadeiro. Olha aqui o inspetor Bugiganga. Muitos vão lembrar. Olha aqui. A inspiração de muitos é esse desenho aqui, ó. A inspiração de muito crente é o inspetor Bugiganga. Tira do seu chapéu um monte de bugiganga. Tá aqui, ó.
Os mais antigos lembram, né? Os mais antigos vai lembrar desse desenho. O inspetor bugiganga. Do seu chapéu ele tira muita bugiganga. E é tantas coisas. Aí nós vê, tudo isso é bugiganga. Vassoura ungida, campanha do lenço ungido, campanha da rosa, campanha do sal grosso, martelinho de ouro. É tanta fertilidade para as bugiganga. Esses daí, onde que é a inspiração deles? Esse só pode ser do desenho do inspetor bugiganga. É tanta bugiganga. E passa o sal, e passa a rosa ungida, e o sal grosso. É os pastores, secretismo religioso, tantos vestidos de sacerdote, vestido de tantas outras coisas aí. Quantas campanhas. Olha a campanha do balão, a campanha do não sei o quê, a campanha da volta na cidade, da rosa ungida, do óleo ungido. É tantas campanhas bugiganga. Tudo isso é bugiganga. Eu tenho que palpar, eu tenho que tocar, eu tenho que pegar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Conhecerei a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Está cheio de pastores humildes, simples, que pregam o genuíno evangelho, mas tem um monte de bugiganga. O sincretismo entrando. Você não sabe se está entrando num templo cristão, você não sabe o que está rolando lá. É um judaizante. Você vê arcas, candelabros, você vê tanta coisa trazendo e colocando. E o que Paulo falou? Paulo muitas das vezes teve um embate com os dos judaizantes. Muitas das vezes Paulo em Gálatas falou: ó, insensatos Gálatas, quem vos deixou vos fascinar novamente? Vocês não vê? Vocês não vê que o cristianismo é cristianismo, não tem nada a ver com judaizantes. Hoje os judaizantes estão enchendo as igrejas. É tanta coisa, a arca, é tanta coisa acontecendo. Daqui uns dias vão voltar os sacrifícios, que um dia vão estar matando o bezerro, daqui uns dias vão estar fazendo circuncisão. E é complicado. Nós temos visto isso, bugigangas, um monte de bugiganga, campanha sem direção, campanha sem... Por que não coloca campanha? Vamos deixar de ser mentiroso, vamos deixar de ser mentiroso e vamos viver o verdadeiro. Campanha, vamos abandonar soberbo, orgulho, vamos abandonar a arrogância, vamos abandonar o que não presta. Na campanha sempre, olha, solta o que é meu, diabo. Campanhas e campanhas, Deus vai nos dar vitória, Deus vai fazer isso. Campanhas e mais campanhas bugigangas que não tem nada a ver com as escrituras, não tem nada a ver com a palavra. A Bíblia diz: conhecerei a verdade vos libertará. E você tem que procurar uma igreja saudável, igreja bíblica. A verdade é a palavra. Até quando você vai ficar embaixo de bugiganga? Campanha colocando piscina dentro de igreja. O mergulho de Naamã. Trazendo água de Israel, terra de Israel. Tudo isso é bugiganga, não tem nada a ver com as escrituras. Olha a campanha, eu trouxe as águas milagrosas do Jordão, as águas milagrosas do Rio Jordão que eu trouxe. Olha, eu trouxe aqui para fazer a campanha. Nós trouxemos aqui a água milagrosa do Rio Jordão e tantas bugiganga mais. O pó de Israel, tantas coisas. Por quê? Porque o povo perece por falta de conhecimento. Conhecerei a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente seis livres. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação, não precisa fazer campanha de quebra de maldição. Lá no livro de Ezequiel 18 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Simplesmente nós temos que conhecer as Escrituras. O Filho libertou, verdadeiramente seis livres. Não voltar a se pôr debaixo de jugo. Vai ver tanta gente debaixo de jugo, tantas campanhas e campanhas mentirosas, campanhas da prosperidade. Hoje virou moda também. Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso, Deus, filhinho, Deus vai te prosperar. A maior prosperidade é espiritual, vida eterna, o nome escrito no livro da vida. Está cheio de pessoas bilionárias aí, mas não são ricos para com Deus.
Está cheio de pessoas que são ricas, milionárias aos olhos do homem, mas não tem eternidade. Vão viver a vida aqui se esquecendo do principal. Conforme a Bíblia vai falar de um homem rico que ajuntou, e depois Jesus disse-lhe: louco, esta noite pedirão a tua alma. Tem muita gente que é rico para consigo mesmo, rico com os bens materiais, rico para com as pessoas, mas não é rico para com Deus. O Senhor libertou você para você não ficar debaixo de jugo de bugiganga, ficar debaixo de campanhas mentirosas. Os crentes, uma boa parte dos crentes estão viciados em campanhas e mais campanhas. E sempre campanha, olha, vamos fazer campanha das portas abertas, campanha da rosa milagrosa, campanha o manto, vamos passar o manto nas pessoas, campanha do terno, tudo bugiganga. A inspiração deles com certeza é o inspetor bugiganga. Não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mente fértil para as coisas erradas. O Filho te libertou para você viver livre, para você andar. Tem muitas pessoas que estão debaixo de jugo, porque vive de campanhas mentirosas. Temos que fazer uma campanha para quebrar a maldição da sua família. Temos que fazer, só ler Ezequiel com atenção. Lê Ezequiel capítulo 18 com atenção. A alma que pecar, essa morrerá. Quem vive na prática do erro, do engano, que planta vai colher. Mas quantas pessoas debaixo de bugigangas, de jugos, debaixo de tantas coisas erradas, porque não lê as Escrituras, não se aprofunda nas Escrituras, não busca a palavra do Senhor, não busca, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos cada dia estar pegado com as Escrituras. É tanto engano, é tanta gente falando tantas coisas, é tanto sincretismo, tanta junção, toda a mescla, é tanta coisa acontecendo porque o povo não lê as Escrituras. E a Bíblia fala muitas das vezes: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, se for possível até os escolhidos. Escolhido um vigiar, não estiver ali na vida de oração, a vida com a palavra do Senhor, vai ser enganado. E a Bíblia diz que muitos falsos profetas se levantarão, farão de vós negócio. Olha a segunda de Pedro, farão de vós negócio. E nós temos visto isso. Nós temos visto tanta bugiganga, tanta coisa. É martelo, é rosa, é sal, é toalhinha, é manto ungido. É tanta coisa acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não têm discernimento. Eu tenho que apalpar alguma coisa, o reino espiritual. O reino de Deus nós temos que entender. Jesus disse para nós ficar esperto, que Jesus falou que nos últimos tempos aconteceria tantos sinais, tantas coisas, e nós vemos tantas coisas acontecendo. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muita gente que não sabe discernir, não conhece, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E muita gente errando, tanta gente seguindo lobos, devoradores, quanta gente seguindo pastores falsos, aí fica manchando os verdadeiros que estão aí pregando o genuíno evangelho, os pastores que pregam a palavra, os pastores que estão anunciando o verdadeiro evangelho, vai caindo aí nas manchas, vai manchando os demais pastores. Mas homem de Deus, servo de Deus, mulher de Deus, continue pregando aos simples o evangelho, continue pregando a palavra, a verdade vos libertará. Está cheio de homens de Deus, graças a Deus, homens que temente ao Senhor, homens, mas aqui na igreja não tem isso, não tem arca, não tem, eu não vejo nada, porque a igreja sadia, a igreja que glorifica ao Senhor. A igreja sadia não mistura também, não fica judaizando a igreja, não fica enchendo a igreja de bugigangas. Jesus nos libertou já para a vida eterna, é só nós se apegar com as Escrituras. Congregue numa igreja bíblica, igreja séria, que vai te ensinar a palavra. Quantos estão viciados? Pode fazer campanha, faça campanha, mas campanhas espirituais, de oração, campanhas, irmão, devemos ser mais humildes, campanhas, vamos se revestir da humildade, vamos se revestir da palavra do Senhor, campanhas de libertação, estudos da palavra, onde que mostra verdadeiramente as Escrituras.
Nós devemos se apegar com as escrituras. Muitos bugiganga tá por aí. Cabe você crescer na palavra, cabe você estudar as escrituras. Conhecerei a verdade vos libertará. O Filho libertar verdadeiramente seres livres. Você está livre, meu irmão, para seguir a palavra do Senhor. Como diz aí, essa é a verdade. O castigo de um povo que não cresce é um falso profeta. Ele vai levar as pessoas à perdição. Diz que muitos vão seguir as suas desilusões. Muitos vão seguir os falsos profetas, multidões. Mas por quê? O homem de Deus falando como Jeremias ali, ó, se arrependa, vai ter Ananias falando. Vai ter Ananias falando, não vai acontecer nada não. E, infelizmente, muitos vão seguir esses falsos profetas. E é triste, nós vemos, não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Não sabe discernir nada. Por isso que a Bíblia diz, ele te libertou, meu irmão. A palavra do Senhor, com temor, com amor, estude as escrituras. Congregue numa igreja mais próxima da Bíblia, uma igreja bíblica. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja você vai encontrar perfeição, como disse Billy Graham. Um irmão, onde que eu encontro a igreja perfeita? Se você entrar nessa igreja, você vai contaminar ela, porque você é um ser humano. Mas congregue igrejas bíblicas, igrejas que estão ensinando a palavra do Senhor com temor. Cada um tem um pastor que quer. A Bíblia diz em Amós 3,3, andarão dois juntos se não tiver de acordo. Vão andar dois juntos se não tiver de acordo? Não tem como. Você está debaixo da autoridade, você está nessa igreja, numa igreja que não é bíblica, porque você quer. Você segue lá porque você quer. Cada um tem um pastor que quer, meu irmão. Você escolhe. Livre-arbítrio, você tem aí, escolhe igrejas sérias, igreja bíblica. Está cheio de homens de Deus sérios. Podia citar alguns homens de Deus, vou citar alguns nomes aqui, ó. Pastor Paulo Romero, uma benção. Pastor César Cavalcante, uma benção. Vou citar alguns pastores, pastor Juliano Fraga, uma benção. Tantos outros homens de Deus. Tantos homens de Deus que são uma benção. Está cheio de pastores temente ao Senhor. Está cheio de pastores homens de Deus. Então se apegue com as escrituras, com a palavra. Seja um bereano, traga para a Bíblia. Um homem do calibre de Paulo ficou feliz, porque viu que eles examinaram, eles foram muito prudentes, examinando se aquelas coisas estavam escritas nas escrituras, o que Paulo pregava. Um homem de Deus, ele vai ficar feliz, irmão, vem cá, como ovelha, como homem de Deus, como servo, vou conversar aqui, ó, isso daqui está de acordo com a palavra, homens de Deus, amém, irmão. E isso ele se alegra de ver que os irmãos estão estudando a Bíblia. Homens que vai com respeito, você vai com respeito ao pastor, ele vai falar, olha pastor, não tem escola dominical, não tem doutrina, o negócio aqui é campanha, isso já é uma notícia para você. Precisa instruir um irmão, eu falei, irmão, chega no seu pastor, se ele falar que não tem escola dominical porque ninguém vem para a escola dominical, ninguém quer vir, você fala assim, a partir de hoje a minha casa vai vir. Se ele falar que não, que ninguém vem continuar e não quer colocar uma doutrina, ensinamento, que a escola dominical não quer colocar nada, já é a resposta de Deus para você sair de lá. Você sair de lá, vai para uma igreja que te ensina a palavra, uma igreja que vai ter escola dominical, doutrina, vai ter ensinamentos, cultos que você vai crescer, porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que conhecer. A Bíblia diz que o homem que está em honra e não tem entendimento, ele é semelhante ao animal que perece, vai perecer, e não só ele, quem está seguindo uma liderança que é menina, uma liderança que não tem base bíblica, uma liderança que não tem temor de Deus, não busca na Escritura, vai perecer. E nós vemos tanta bugiganga, isso tudo é bugiganga, vassoura ungida, rosa ungida, sal grosso, tudo isso é bugiganga. Terno, ficar passando terno nas pessoas, isso é bugiganga, tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas nós temos visto, conhecerei a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a sua palavra. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Devemos buscar, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Opa, vou procurar. Tanta gente falando tantas coisas que não está na Bíblia, tantas pregações que não tem nada a ver com a Bíblia, tantos cultos que não tem nada a ver com os cultos cristãos. Jesus é o centro do culto. Nós vamos para o culto para adorar o Senhor. Nós vamos para o culto para dar o nosso melhor. E nós temos visto tantas coisas acontecendo. Tantos bugiganga por aí. Mas ainda existem homens sérios, mulheres de Deus sérios, que pregam a palavra de Deus. Por isso, marca no seu coração isso. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará.
Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Leve sua família, sua casa. Quanta gente aí está magoado, triste, porque foram para igrejas erradas. Quantos crentes ficaram em igrejas que não tem nada a ver com o evangelho, não nasceram de novo, não nasce de novo, não tem um encontro verdadeiro com a palavra do Senhor. Quem não nascer de novo, Jesus disse que não vai entrar no reino dos céus. Não teve um encontro verdadeiro com Cristo, e nós temos visto aí tantas pessoas seguindo bugigangas, seguindo seitas, sincretismo religioso, a junção, pregando que todos vão ser salvos. Opa, não, a salvação é para aqueles que se convertem, pregando universalismo, pregando que todos vão ser salvos. A pessoa está fazendo tudo que vamos. Não, só vai ser salvo aqueles que reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Muita gente que reconhece Jesus só como seu Salvador, mas não como Senhor. Nós temos que obedecer a Ele, temos que obedecer a Sua palavra. E nós temos visto tanta gente perecendo. E crente que não cresce, que fica se alimentando de comida estragada, vai perecer. Então siga as Escrituras, siga Cristo, siga os caminhos do Senhor. Abandone as bugigangas, isso é tudo bugiganga. Uma vez eu congregar uma irmã com nós, e ela falou, aqui não tem voto, aqui não tem essas campanhas. Eu falei, o voto é você que faz com Deus. Voto é bíblico, você faz você e Deus. Se você falar, eu vou fazer um voto, tal, é você e Deus. Aqui não tem campanhas assim, aqui não tem campanha de roda, aqui não tem não, irmão. Por vir dessas igrejas aí que ficam ensinando que não é o evangelho. O evangelho é boas novas de salvação. Sabe para que Jesus veio? Para colocar seu nome escrito no livro da vida. Sabe que Jesus veio? Para trazer arrependimento a todos, salvação para todos, aqueles que se arrependem. Sabe por que Jesus morreu na cruz? Para que nós hoje venhamos ter vida eterna, para nós se arrepender. Jesus não veio para dar casona, mansão. Esse não é o foco do evangelho. Deus abençoa, mas esse não é o foco. O foco é ter o nome escrito no livro da vida. Abandone essas bugigangas e siga o verdadeiro evangelho. Para amanhã você não estar entristecido, magoado e até se virando contra Deus. Como muitos nós vemos aí nas redes sociais, falando mal dos crentes, falando mal dos pastores, falando mal, ainda tem 7 mil que não se dobrou. Ainda tem homens e mulheres de Deus que pregam o genuíno evangelho, que pregam a palavra de Deus. Cresça nas escrituras, busque o caminho com Jesus, Ele é a verdade. Ele é a verdade, Ele é a sua palavra. Por isso que diz, conhecerei a verdade vos libertará. Verdade é Cristo, verdade é sua palavra. Ele é o caminho para a salvação e a vida eterna. O foco do evangelho é esse. E nós espalhar por aí a palavra do Senhor. Vai ver tanta gente aí fazendo vídeo, fazendo aquilo, magoado, falando que não volta mais para a igreja, que não volta mais não sei o quê, porque congregou em igrejas erradas, congregou nessas igrejas de bugiganga. Igrejas verdadeiras vão confrontar, que nós vai ser confrontado sim, vai ser confrontado na verdade, na palavra. Mas nós devemos entender que o foco nosso maior é chegar na eternidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Você vai ficar com essa palavra no seu coração. Abandone as bugigangas e venha. A Bíblia diz, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Adore o Senhor na beleza de sua santidade. Busque a sua palavra, para que amanhã você não venha estar aí desanimado, triste ou confiando no falso evangelho. A Bíblia de Jesus nunca mentiu. Jesus falou que vai ter luta, vai ter dificuldade. Vim para o evangelho, tem perca, tem momentos, renúncia. Aquele que quiser, vir após mim. Jesus nunca nos enganou. Jesus falou que virão só os profetas. Quantas pessoas, mas olha aí, fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu não vou para a igreja por causa disso. Eu não vou para a igreja por causa de fulano, sou para a igreja porque eu vi um mau crente, que deu um mau exemplo, um mau testemunho. Quem morreu por você foi Jesus. O segredo é você se revestir com a sua casa, sua família. O segredo é isso, você buscar. Porque naquele grande dia vamos prestar conta diante de Deus. E é triste, quantas pessoas estão se esquecendo do principal. Ele te libertou, Ele te chamou, Ele te chama para viver a eternidade. O verdadeiro evangelho. Estude as escrituras, você está com a Bíblia na mão. As escrituras, estude ela, busque. E Deus vai direcionar seu coração a homens e mulheres que temem ao Senhor. Igreja séria, está cheio de igrejas sérias que pregam o genuíno evangelho de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se disso, conhecerei a verdade vos libertará. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa inspiração é as Escrituras. A nossa inspiração é através da palavra do Senhor, que já está revelada a nós. Deus nos dá iluminação, é através do Espírito Santo.
Deus vai fazendo a sua obra, convencendo aqueles. Busca, está cheio de igrejas, de homens e mulheres de Deus, que pregam o genuíno evangelho. Mas abandone essas bugigangas. Converse com o homem, se pastor está começando, coloque a escola dominical. Coloque o ensinamento, a instrução para o povo. É assim que devemos fazer. Que Deus te abençoe, graça e paz, em nome de Jesus.